Fala, galera! Mamãe saiu, só o Giovanni que tá aí. Mamãe nem perguntou nada, mano. Coisa feia, mamãe. Tá quente. Abração, até mais, hein? Babai. Oi, babai. Então, eu morei aqui em Cuiabá minha vida quase toda e me mudei para São Paulo em 2013. E o Vinícius, meu filho, tinha um sonho de morar nos Estados Unidos. E através da minha mudança para São Paulo, isso facilitou bastante. Como funcionária pública, isso ajuda para você conseguir o visto, conseguir toda a papelada. E foi assim que a gente fez. Eu, Vinícius e minha filha Vitória fizemos o passaporte juntos para que ele pudesse realizar o sonho dele de ir para os Estados Unidos. Ele foi para os Estados Unidos a primeira vez, nós não. Ele foi, ficou lá 6 meses, gostou bastante, ele aprimorou o inglês dele, falava super bem o inglês, trabalhou tanto na área da construção como na área de atendimento ao público numa agência de seguros. Ele trabalhou um tempo com isso. Mas ele voltou para o Brasil, para São Paulo, e a gente ficou junto um tempo e novamente ele queria estudar lá. Então ele tinha um sonho que lá poderia ser melhor na área de design de jogos que ele queria fazer. E ele foi para lá no ano final de 2016 para 2017. E ele foi morar em Memphis, no Tennessee. E foi um tempo difícil para mim ficar longe dele, porque eu nunca tinha ficado longe do Vini tanto tempo. E minha filha ainda pequena, estava com 12 anos, eu acho, a Vitória. E a gente resolveu fazer uma visita para ele. A gente foi, fez uma visita para ele, conheceu o lugar e voltamos. Em 2018, eu estava fazendo uma visita no hospital para crianças que fazem hemodiálise e vi os pais assim lá no hospital e era muito triste porque eles ficavam muito abatidos porque ele passa muito tempo no hospital. E ainda pensei assim, meu Deus, que vida horrível essa de hospital, né? Eu jamais conseguiria ficar tanto tempo no hospital assim. No dia 14 de abril, eu fiz essa visita no hospital e no dia 16 de abril eu estava trabalhando, dando aula, que eu sou professora há mais de 25 anos. Só que em Cuiabá eu trabalhei 22 anos na área pública e estava em São Paulo trabalhando com crianças de creche, crianças de 2 a 4 anos, de 1 a 4 anos. Então, quando eu recebi a ligação falando do acidente, foi um choque para mim. Foi horrível porque eles mandaram as fotos do acidente para mim no meu celular, mandaram a situação do Vini, que era gravíssima. Então, eu só pedia para Deus assim, por favor, não deixa nada de mal acontecer com meu filho, né? Que ele esteja bem, que ele esteja vivo. Então, foi muito angustiante aquele momento para mim. E a gente teve que ir para os Estados Unidos nas pressas. Meu marido, ele, graças a Deus, ele já tinha o visto também no passaporte. Então a gente foi, deixou nossa filha e a gente foi achando que ia ser tudo muito rápido. O Vinícius sofreu um acidente indo trabalhar. Ele bateu numa carreta parada, que ele estava fazendo uma ultrapassagem em uma carreta e bateu em outra. Essa carreta estava fazendo algum trabalho na pista e estava com 2 cones. E não tinha como ele voltar, não tinha como ele frear, estava muito em cima. E ele tentou fazer o quê? Ele tentou passar por ela, mas ele não conseguiu e pegou no canto. Ele teve traumatismo craniano e de um grau muito alto. E quando eu cheguei no hospital, a médica olhou para mim e disse assim, seu filho poderá nunca mais falar, andar ou dizer um simples eu te amo. Eu disse, não tem problema, ele está aqui. Eu fiquei tão feliz dele estar vivo que para mim o que ela falasse já não importava mais. O Vinícius teve parada cardíaca, teve 2, porque o resgate foi muito rápido. Isso foi muito importante para ele, esse resgate foi muito rápido. Ele foi levado ao Hospital Trauma Center do Elvis e ele ficou internado durante 9 meses nesse hospital. Ele teve uma bactéria muito forte, chamada coli, que é uma bactéria que vem de sujeira. E que ele, no hospital eles dizem que foi do ato do acidente, mas aconteceu que essa bactéria alojou no cérebro dele. E isso fez que todo o progresso que ele teve até aquele momento, de acordar, de se mover, mover uma perna, mover a outra, voltou a estaca zero. E ele quase morreu, porque a bactéria estava no cérebro e teve que abrir ele novamente. Ele fez 3 a 4 cirurgias cerebrais, ele fez cirurgias no joelho, porque tinha machucado, ele fez cirurgia de desvio de intestino, por conta de uma ferida que ele pegou do tempo de deitado, né?
Então ele fez várias cirurgias. Só naquele hospital foram mais de 11 cirurgias. E nós ficamos 9 meses com ele. Graças a Deus, os amigos no começo ajudaram muito e teve grandes dificuldades. Além do idioma, você não conhecer as pessoas, você não ter condições financeiras para nada. Mas tudo isso, com o tempo, foi sendo suprido. Cada dia apareciam coisas que eram tipo, no momento certo, na hora certa, as coisas iam acontecendo. O seguro do trabalho, do local onde ele trabalhava, assumiu todas as despesas do hospital e não assumia nenhuma despesa nossa. Nós conseguimos assumir as coisas que o Vini já tinha, como o apartamento que ele usava, o carro que ele usava. Então a gente foi assumindo tudo isso, mas a gente passou mais de 30 dias dormindo no hospital. Eu e meu esposo, a gente revezava, tipo, acorda, agora é sua vez, vai lá. Então a gente não deixava ele um minuto sozinho, a gente queria estar sempre perto dele. Nossa filha no Brasil ficou com a minha irmã um tempo para continuar os estudos, porque a gente não sabia quanto tempo ia ficar lá. Então ela continuou no Brasil e a gente foi transferido depois de 9 meses para uma cidade chamada Rock Spring, já em outro estado, uma casa de cuidados. Porque para o seguro, o Vinícius não tinha mais jeito. Ele ia virar um vegetal, ele não ia mais andar, não ia mais falar, não ia mais fazer nada. Então, eles transferiram ele para uma casa de cuidados. Essa casa de cuidados não tinha fisioterapia e não tinha médico especializado em trauma. Tinha um clínico geral que cuidava da clínica. Um lugar aconchegante, com pessoas maravilhosas, pessoas que fizeram com que a gente se sentisse da família. Só que, mesmo não falando o idioma e a gente tentando se comunicar, aprendendo um pouco de inglês também na marra, a gente percebeu que ali não era bom para ele. E realmente não era. O Vinícius começou a piorar muito, ele começou a transpirar demais e o médico falava, isso é do trauma, isso é normal. Mas não era normal. O Vinícius ficou muito ruim, foi transferido para uma outra clínica, uma outra cidade chamada Chattanooga. E ali ele recebeu outro tipo de tratamento, mas ele tinha vômitos todos os dias. Ele teve convulsão fortíssima, que levou ele para a UTI. Nossas idas e vindas para o Brasil, elas aconteciam a cada 6 meses. A cada 6 meses eu tinha que vir aqui para renovar meu tempo lá. Só que o meu esposo ele não quis fazer isso, porque ele tinha medo que eles não aceitassem a volta dele. Porque a gente corria o risco de não aceitar. E ele não queria correr esse risco. O pai dele faleceu aqui no Brasil, ele não veio. O sobrinho dele faleceu aqui no Brasil, ele não veio. Porque ele tinha medo de não poder estar com o nosso filho. Então eu acabei vindo para renovar esse tempo aqui. Em Chattanooga, ele esteve na UTI e eu estava com viagem marcada para cá. Eu estava com a minha viagem marcada para cá e tive que vir. Vim ver minha filha. Minha filha ia lá a cada 6 meses, eu vim aqui a cada 6 meses. E minha família toda ajudava fazendo rifa, fazendo as coisas para poder mandar alguma coisa para nós, para nos ajudar. Porque você está num país diferente, você tem que se adaptar à cultura deles. A questão de imigrante não pode trabalhar. As pessoas trabalham ilegais, mas a gente não podia trabalhar. A gente acabava fazendo alguma coisa porque o seu tempo não pode ficar ocioso. E eu e meu esposo revezávamos no hospital para que eu pudesse fazer comida e ele pudesse comer uma comida e não ficássemos gastando em hotel ou em restaurantes, ou mesmo no hospital que a comida era paga, não era de graça. O Vinícius passou mais 6 meses em Atlanta, no hospital onde ele fez cranioplastia, fez uma cirurgia dos tendões, porque muito tempo deitado os tendões atrofiam. Ele fez uma cirurgia lá e passou por um processo também de exercícios, de fisioterapias em Atlanta. E nós fomos transferidos para Nebraska, numa cidade chamada Omaha, em outubro. E Vinícius, então, ele já tenta se mover sozinho. O Vinícius já sorri quando eu conto uma piada. O Vinícius já me abraça quando me vê. Então ele tenta se comunicar. Ele tenta fazer movimentos com a boca de palavras. A gente fala oi, fala eu te amo. Ele já movimenta a boca tentando falar as palavras. Então ele se comunica do jeito dele. Eu acho que a coisa mais bonita é você amar, independente se a pessoa fala ou não fala, se ela anda ou não anda. Principalmente filho, eu acho que eu entendi que o pai e mãe vão fazer sempre tudo pelo filho, tudo.
Ah, porque você vai largar seu serviço? Ah, porque você não vai se aposentar? Tipo, eu não estou preocupada com isso. Eu estou preocupada em estar perto dele e estar com ele. O Vinícius, ele é um exemplo para muita gente, porque ele não desiste. E eu acho que isso é importante. Cada clínica que a gente passou com o Vini, eles faziam uma pergunta. O que vocês esperam do nosso trabalho? Nós esperamos apenas que vocês não desistam dele, porque nós sabemos que ele pode. Médicos e fisioterapeutas que já tiveram trabalho com o Vini, continuam perguntando sobre ele, teve fisioterapeutas lá de Memphis que foram visitar o Vinícius em Atlanta, médico de Chattanooga que foi visitar o Vinícius e que se preocupam e que acham incrível a recuperação dele. Porque ele ainda não anda, ele ainda não fala, mas ele vem se recuperando a cada dia e mostrando que a gente pode. Porque a gente pode, porque a gente tem fé e a gente acredita. O Vinícius foi escolhido como um dos pacientes, lá onde ele estava no Shepherd Center, como símbolo de esperança. Porque é isso que a gente tem que ter, esperança, acreditar. Nunca deixar de acreditar. Aconteça o que acontecer, onde você estiver, seja lá o país que você estiver, você tem que acreditar. Porque milagres acontecem todos os dias. E para mim, meu filho é um milagre. O tempo de pandemia, ou seja lá o problema que você passar, ele te angustia muito, ele te sufoca muito. Mas a partir do momento que você se agarra na esperança que você tem, isso tudo você lembrar que existiam momentos piores, tudo a história que você já passou e que Deus sempre esteve ali com você, providenciando tudo que você precisasse. Nunca faltou nada pra gente, a gente nunca passou fome, nunca teve nada desesperador assim a esse ponto. Mas que Deus sempre esteve do nosso lado. Você dar a oportunidade de sentir a presença de Deus na sua vida, aconteça o que acontecer. Você ter essa chance de você deixar que Deus mostre que Ele existe e que Ele está presente na sua vida e não deixar de acreditar. Porque tudo pode acontecer, tanto de ruim quanto de bom. Mas você precisa acreditar que o de bom vai acontecer. E não perder a fé, não perder a esperança que coisas boas vão vir. Meu filho, eu não sei até onde ele vai. Se ele vai andar, se ele vai falar, eu não sei onde ele vai. Mas até onde ele está indo eu estou gostando muito. E estou muito feliz com o progresso do Vini e dele estar mostrando para as outras pessoas o que é importante. Não deixar de acreditar. Eu acho que houve uma troca entre eu e o Vinícius. Eu aprendi a ser forte com ele. Que eu não sou forte não. As pessoas falam, nossa, a mãe do Vinícius é super forte. Ah, não sou não. O Vinícius, ele sempre foi muito ligado comigo. Ele tem vídeos que ele fazia antes do acidente e que ele falava assim, todo o meu jeito de ser eu aprendi com a minha mãe. Então ele sempre foi muito ligado. E mesmo assim eu nunca deixei de incentivar ele a realizar o sonho dele. Que mesmo sendo longe de mim, não tinha importância, que ele fosse realizar o sonho dele. Então eu vejo ele hoje, quando ele sofreu o acidente, ele começou do zero. Então ele não tinha expressão nenhuma. A única expressão que o Vini tinha era de dor. Essa era quando ele doía alguma coisa, ele tinha a expressão no rosto de dor. Hoje eu vejo o Vinícius, ele é feliz, entende? Quando a gente fala qualquer coisa, ele já sorri. Então isso é lindo nele. Ele encontra motivos para sorrir nas coisas mais simples. Então estar com ele é um aprendizado de felicidade nas coisas mais simples. Em cada gesto novo que ele faz, que para ele é novo. Colocar a língua para fora é novo para ele. Segurar um pirulito é novo para ele. Mexer um pé. Então, cada gesto que ele faz e que pra gente é super natural, a todo momento a gente está gesticulando, então para ele é uma vitória. E quando a gente felicita ele, quando a gente dá os parabéns, ele sorri e fica alegre e orgulhoso. Então eu sou orgulhosa também de ter um filho que não desiste. Eu acho que houve assim uma cumplicidade entre todos da família. Entender a necessidade do Vinícius. Então a gente se doar por ele. É um momento que ele precisa. Então eu acho que houve uma doação de todos da família, tanto do meu marido quanto da minha filha. Eu acho que facilita para a recuperação da pessoa a forma de você agir com o problema. Então se você fica o tempo todo martelando em cima do problema, você não vai ver a solução dele. Então se você abre o seu horizonte e passa a não enxergar mais o problema e enxergar as conquistas, eu acho que isso faz toda a diferença. E fez a diferença para ele. A gente não fica falando, ai, coitadinho, ai, nossa, aconteceu esse acidente. Ai, ele tinha um sonho antes, era fazer design de jogos, coitado, ele não vai realizar esse sonho. Esquece.
Nós temos um Vinícius novo, que começou no dia do acidente, ele viveu de novo. Ele teve 2 paradas cardíacas, ele viveu de novo. Ele viveu de novo, então tenha calma. Vamos ver o que há de vir para frente, não ficar desesperados e ficar fazendo comparação do Vinícius antes do acidente e o Vinícius após o acidente. Eu acho que essa comparação não pode ser feita. Então existiu um novo recomeço e esse recomeço a gente tem que aplaudir. Então o projeto dele é design de jogos, isso é pouco, isso é fichinha. O projeto dele é viver. A gente não pode desistir de viver. Nesses dias que a gente está vivendo, a gente vê muita gente desistindo de viver. Às vezes o problema dele não é tão grande assim, aos nossos olhos. Mas a pessoa que está vivendo, ela se angustia tanto, que ela desiste de viver. Então o projeto do Vini é viver. Não importa o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã. Hoje, você tem que viver. Você tem que ser feliz hoje. Então, assim, eu não vejo motivos para ficar triste.